E aí, pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei abordar um tema muito interessante: como criar um smart contract para uma rede social descentralizada. Pessoal, as redes sociais centralizadas, como Facebook, Twitter, são plataformas que estão vinculadas a uma autoridade central, ou seja, o provedor. E esse provedor, ele tem altos poderes, tem a capacidade de censurar, remover ou ocupar postagens de seus usuários. Vale ressaltar que, além disso, como a postagem é um registro mutável, ela pode ser alterada. A mutabilidade também traz o risco das postagens de um usuário serem modificadas ou postadas sob o perfil de outro usuário. É notório que esse problema da remoção, do bloqueio de contas de usuário, do banimento de usuários em redes sociais centralizadas, é algo que vem acontecendo com uma certa frequência. Dessa forma, a tecnologia blockchain ela pode ser um divisor de água, pois ela fornece um registro permanente que não pode ser falsificado ou apagado, tornando-a ideal para o uso de redes sociais descentralizadas. E aí, pessoal, nesta videoaula eu irei ensinar como criar um smart contract para uma rede social descentralizada, que será executada em cima do Ethereum, especialmente na rede testnet Gorin. Pessoal, eu irei agora realizar uma demonstração do smart contract que fornece suporte à rede social descentralizada. Vamos abrir o remix dela. Ok, pessoal, então é possível observar que o código do smart contract é um código bastante simples. Eu vou explicar a lógica de negócios desse smart contract posteriormente. Inicialmente, o que eu irei fazer consiste em compilar um smart contract. Então, para isso, eu vou vir aqui nessa opção, Solidity Compile. Vou clicar aqui no botão Compile. O smart contract ele foi compilado. E agora, pessoal, eu irei fazer o deploy do smart contract para a rede testnet Gorin. Para isso, eu vou abrir aqui o MetaMask. Vou verificar se a rede está selecionada. Sim, ela está selecionada. A conta 1 é a conta que está ativa. E esse é o saldo de Ether da conta 1. Beleza, então eu vou usar essa conta 1 para fazer o deploy do smart contract para a rede testnet Gorin. Para isso, basta selecionar aqui, ó, Contract, o smart contract, ele se chama Decentralized Social Network, né? E clicar aqui no botão Deploy. Um detalhe importante, observe que em Vine está selecionado a máquina virtual London, né, do Remix. Eu vou alterar para a opção Injected Provide MetaMask para que o Remix estabeleça uma conexão com o MetaMask e use a conta 1, a conta que está ativa no MetaMask, para realizar o deploy, beleza? Então agora eu vou clicar aqui no botão para realizar o deploy. O MetaMask foi carregado, eu vou ter que pagar um determinado valor, né, correspondente à taxa e o gas, né, vou confirmar. Vale ressaltar que é necessário, pessoal, que a conta ela tenha Ether para fins de teste. Caso você não tenha Ether na sua conta, vai ser necessário que você faça uso de um faucet, né, um faucet de suporte à rede testnet Gorin, para que você possa solicitar esse faucet Ether para realizar teste. Na descrição desse vídeo eu vou colocar o endereço de um faucet, beleza? Que você poderá utilizar para solicitar Ether. Vou clicar aqui no botão confirmar e vamos aguardar o deploy, a confirmação da transação. Observem que a transação foi confirmada. Observem que realmente foi feito o deploy. Observem aqui, Decentralized Social Network. Né? Aqui a gente consegue visualizar o nome do smart contract e o hash correspondente, o endereço que foi gerado. E se eu clicar aqui nessa setinha, eu vou conseguir visualizar, observem, as funções do smart contract. Beleza? Então agora eu irei demonstrar as principais funções desse smart contract. Beleza. A principal função, vamos dizer, desse smart contract é essa função aqui, send poster. Ela permite que o usuário possa postar uma mensagem, né, um poster, certo? Então, o usuário, correspondente a essa conta aqui, né, que é a conta que está ativa no MetaMask, né, a conta 1, ou seja, o usuário que possui essa conta, ele irá realizar uma postagem, beleza? Usando a função send poster. Então, eu vou digitar aqui uma mensagem. Olá, essa é a minha primeira postagem, beleza? Vou clicar aqui no botão Transact. O MetaMask foi carregado porque vai ser necessário pagar, né, pela transação correspondente à chamada da função send poster. Vou clicar aqui em confirmar. E vamos aguardar a confirmação da transação. Observem que está pendente. Um pouquinho. Beleza. Transação confirmada.
significa que a mensagem ela foi postada, certo? Vamos dar uma olhada nas demais funções do Smart Contract. Vamos, por exemplo, testar essa função aqui, a função getPostContents, ou seja, é uma função que ela permite obter o conteúdo de uma postagem, certo? Para isso, basta passar o índice correspondente à célula do array que armazena as postagens. Como eu realizei apenas uma postagem, então eu vou passar 0, né, correspondente à primeira célula do array, né? E observe o resultado. Legal, pessoal, observe aqui. Olá. Essa, né, é verdade, essa é a minha primeira postagem. Né? Beleza? Beleza. Agora vamos testar essa outra função aqui, ó, getPostCount. Ela vai retornar a quantidade de postagens. Ó, beleza, tá certinho. A time, né, a getPostTimestamp, ela vai retornar o timestamp correspondente à postagem. Né? Então eu quero obter o timestamp correspondente à postagem 0. Tá? E tá aqui. Beleza? Eu posso também obter o endereço do administrador do Smart Contract, que foi o responsável por fazer o deploy do Smart Contract na rede. Está aqui o endereço, o address correspondente. Eu posso obter, através da função getLimit_postLength, a quantidade de caracteres, ou seja, o limite de caracteres por postagem, observe, 280. Esse limite ele foi especificado no Smart Contract exatamente aqui, ó, depois eu vou explicar com calma. Certo? Eu posso, observe aqui, ó, eu posso obter a quantidade de likes correspondente à postagem. Vamos supor que eu quero obter qual é a quantidade de likes correspondente à primeira postagem, na postagem 0. Vou passar 0 aqui e observe o resultado. 0, tá? Ainda não tem nenhum like. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos dar um like para essa postagem, observe. Para isso eu vou usar essa função aqui, ó, a função setLikePoster, beleza? Então eu quero dar um like na primeira postagem, na postagem 0, beleza? Então vamos clicar aqui no botão Transaction. E aí eu vou clicar em confirmar. Vamos aguardar a confirmação da transação. Beleza, transação confirmada. E agora vamos verificar, né, a quantidade de likes correspondente à postagem, chamando a função getLikePoster, passando aqui 0, porque eu quero obter a quantidade de likes correspondente à primeira postagem, beleza? Então vamos clicar aqui em Call. E agora, ó, beleza, pessoal, tem um like. Muito legal, né? Então, eu vou novamente chamar a função setLikePoster. Né? Eu quero dar mais um like para a primeira postagem, a postagem 0, né? Vou clicar aqui no 0. Confirmar. Beleza? Foi o segundo like, né? Eu vou chamar agora a função getLikePoster para a primeira postagem, a postagem 0, e vamos observar a quantidade de likes que essa postagem tem. 2. Legal, né, pessoal? Legal. Beleza? Vamos agora fazer uma experiência. Eu vou mudar a conta. Vou selecionar aqui a conta 2. Ou seja, um outro usuário vai realizar uma postagem. Beleza? O usuário, né, correspondente à conta 2. Observe que foi alterado aqui, né? E aí eu vou agora realizar uma segunda postagem. Então eu vou chamar novamente a função sendPoster e eu vou alterar aqui essa mensagem. Olá, só para corrigir, né? Essa é a minha segunda postagem. Beleza? Japonês foi carregado, confirmar. Vamos aguardar a confirmação da transação, porque eu estou realizando a postagem. Né? Essa postagem ela vai ser que se chama blockchain, transação confirmada. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos supor que eu queira recuperar, né, essa segunda postagem. Como é uma segunda postagem, eu vou usar aqui a função getPostContents. Como é a segunda, né, então o valor do índice é 1, né? A postagem, beleza? 1, né? Vou clicar em Call. E tá aqui a string. Olha lá, essa é a minha segunda postagem. E se a gente verificar a quantidade de postagens, observem aqui, ó, chamando a função getPostCount, ó, 2 postagens. Beleza, pessoal? Certo? E aí vamos supor que eu quero saber qual é a quantidade de likes dessa segunda postagem, que corresponde à célula 1, né? Então eu vou chamar aqui a função getLikePoster para eu poder obter o número de likes de uma determinada postagem, nesse caso postagem 1, né? Vou clicar aqui em Call e observe o resultado. 0. Realmente, né? Ainda não recebeu nenhum like. Tá? E agora eu vou dar um like para essa segunda postagem. Então eu vou passar aqui 1, né, que corresponde à segunda postagem, para a função setLikePoster. Eu vou clicar em transact. Confirmar. Aguardar. Confirmação da transação. Beleza, transação confirmada. E agora vamos verificar a quantidade de likes da segunda postagem. Beleza? Então eu vou chamar aqui a função getLikePoster. Vou passar 1, né, corresponde à segunda postagem. E vou clicar em tal. E tá aqui. 1. Beleza, pessoal? Então essa era a demonstração, né, que eu queria fazer, né, para vocês com relação ao Smart Contract. Beleza? Muito legal, né? Vale ressaltar que é o Smart Contract inicial, né, que ele fornece suporte a uma rede social descentralizada da versão 1.0. Né? E aí esse Smart Contract ele deverá ser aprimorado para permitir que o usuário possa fazer postagem de vídeo, de imagem, por exemplo,
realizar comentário com relação a uma postagem, ou quem sabe seguir, né, um outro usuário. Dá para melhorar bastante esses smart contracts, beleza? Pessoal, eu irei agora explicar a lógica de negócios que fornece suporte na rede social descentralizada que foi implementada no Smart Contract, beleza? Então vamos lá, vou abrir aqui o remix dela. Ok, pessoal, conforme eu falei, o código desse Smart Contract é bastante simples, né? Eu procurei implementar de forma bastante simples para facilitar o processo de ensino e aprendizagem, beleza? Então vamos lá, vamos entender o código. Nessa primeira parte aqui, basicamente, o que eu estou fazendo? Né? Eu especifiquei aqui o tipo de licença, a versão do compilador, eu estou importando o Smart Contract console.sol, que ele fornece suporte para printar no console uma string, uma mensagem, beleza? Depois a gente observa o início do Smart Contract, ele se chama Decentralized Social Network, ok? E aí, bem no início do Smart Contract, eu declarei aqui uma variável de estado que eu chamei de order, do tipo address, cujo modificador de acesso é private. Essa variável de estado ela vai ser usada para armazenar o endereço do administrador do Smart Contract. Beleza? O administrador do Smart Contract é justamente aquela pessoa que fez o deploy do Smart Contract para a rede testnet Glory, ou para a rede principal. Beleza? Depois é possível observar uma outra variável de estado que foi declarada, a limit post length, do tipo int 16, que essa variável de estado ela é usada para definir, né, a quantidade máxima de caracteres por postagem. Eu especifiquei 280, beleza? Que é a mesma quantidade de caracteres do Twitter. Ok. Na sequência é possível observar, né, que eu declarei aqui uma estrutura. Essa estrutura ela implementa um novo tipo de dado chamado poster. Né? E esse poster, ele, de certa forma, ele representa, né, uma postagem, beleza? Ele é formado pelos atributos context, do tipo string, ou seja, esse atributo ele vai ser usado para guardar o conteúdo do poster, né, da postagem. O segundo atributo, auto-address, autor-address, né, ele é usado, né, para armazenar o address, ou seja, o endereço do autor da postagem. O terceiro atributo, o timestamp, do tipo int, ele vai ser usado para armazenar, né, timestamp da postagem. E o último atributo, likes, do tipo int 256, ele vai ser usado para armazenar a quantidade de likes que uma determinada postagem ela possui. Né? Então esse atributo ele vai sendo atualizado conforme a postagem ela vai recebendo likes, beleza? Ok, na sequência é possível observar uma outra variável de estado chamada warm poster, do tipo string. Essa variável de estado ela é usada para armazenar a postagem, né? Ou seja, a postagem da mensagem do administrador do smart contract, beleza? Depois, pessoal, eu declarei aqui um array, né, um array do tipo poster, um array do tipo poster, que se chama posts, e esse array ele vai ser usado simplesmente para armazenar os registros correspondentes às postagens. Então, as postagens serão armazenadas nesse array do tipo poster, certo? Corresponde à estrutura, né, corresponde ao tipo de dado que foi declarado aqui em cima. Né? Beleza. Na sequência, a gente observa a definição do método construtor. Esse método construtor ele vai ser chamado automaticamente quando é feito o deploy do smart contract. E aí, basicamente, o que ele vai fazer, ele vai printar no console essa mensagem aqui, né, que vai informar qual é o endereço, o address correspondente à conta do administrador, ou seja, a pessoa que fez o deploy do smart contract. Esse address ele vai ser submetido através do msg.sender. E aí, na sequência, é possível observar, né, que a variável de estado order, que corresponde ao administrador do smart contract, ela vai receber justamente o endereço da conta que o administrador usou para fazer o deploy do smart contract. Então, dessa forma, vai ser possível identificar, né, o administrador do smart contract. Beleza. Pessoal, na sequência é possível observar que 3 modificadores de acesso foram implementados. Né? Vamos lá, vamos entender cada um deles. O primeiro modificador de acesso, chamado Check File Index, ele é um modificador que ele tem como finalidade verificar se o valor do índice que foi passado com entrada para uma determinada função, se esse valor seria válido, ou seja, se o índice é válido, beleza? Então, para o índice ser válido, o valor da variável tem que ser menor do que a quantidade de postagens. Essa quantidade é obtida através da função getPostCount, certo? E esse índice ele tem que ser maior ou igual a zero, beleza? O segundo modificador de acesso, o checkLength, ele vai ser usado para checar se o conteúdo da postagem, se ele não é maior, né, do que 280, né? Ou seja, se ele não ultrapassa a quantidade, né, o limite, né, de caracteres, beleza? Então observem que esse checkLength ele recebe comentando exatamente, né, o conteúdo da postagem. Esse argumento da line content ele contém o conteúdo da postagem, que é tipo de string. E aí observe que através da função strlen, que recebe o argumento line content que contém o conteúdo da mensagem, vai ser possível obter o tamanho, né, ou seja, a quantidade de caracteres, né, da mensagem, do conteúdo. E aí, se ela for menor ou igual ao limite 280, vale ressaltar que esse limite, né, 280 está armazenado aqui nessa variável, a variável limite por excelência, que foi declarada aqui em cima, aqui, ó, certo?
Então, se for menor igual, significa que realmente o tamanho do conteúdo não ultrapassa o limite, beleza? O outro modificador de acesso é o checkpoint, que ele vai ser usado para verificar, né, se é o administrador do smart contract que está chamando uma determinada função, beleza? Ok. Pessoal, e aí, né, na sequência que você observar, três funções que foram implementadas, funções de suporte à postagem, beleza? Então, essa primeira função aqui, ó, send post, foi aquela que eu acabei de mostrar para vocês, né? Ela é usada para realizar uma postagem, para enviar uma postagem, beleza? Então ela recebe como um argumento de entrada um conteúdo, vai ser passado por meio desse argumento, né, lá em conta do tipo string, certo? E aí na sequência, observem que o modificador de acesso, o change link, ele está sendo chamado e está recebendo como entrada exatamente a variável da line conta, que contém o conteúdo, exatamente para checar, né, se o conteúdo não ultrapassa o limite de 280, né? Certo? Esse modificador de acesso eu expliquei aqui em cima, tá aqui, né? Ok. Se o tamanho não ultrapassar, né, a função vai ser executada. Basicamente, o que vai acontecer aqui? Vamos lá. O método push do array poster, esse método ele vai ser chamado para armazenar no array de postagem uma nova postagem, certo? Que vai ser criada, né? E essa postagem ela vai ter um determinado conteúdo, ela vai ter o endereço do autor da postagem, ela vai ter o timestamp e ela vai ser iniciada com zero. A quantidade de likes, né, vai ser inicializada com zero, beleza? E aí vai ser aplicado no console algumas informações, como o endereço do autor, o conteúdo da mensagem e o timestamp, beleza? Ok, pessoal, na sequência, observem que uma outra função de suporte à postagem, que é a função poster on message, essa função, ela, basicamente o que ela faz? Ela permite que o administrador da rede social possa postar uma mensagem, beleza? Então, essa função recebe como entrada, né, uma mensagem, passada pelo argumento underline contas, e aí, né, esse argumento, ele vai ser checado, ou seja, o conteúdo vai ser checado para verificar, né, se não ultrapassa o limite, né, o tamanho, 280, para isso o modificador de acesso check length está sendo, né, usado. Depois, observe que uma outra, né, um outro modificador de acesso está sendo empregado aqui, que é o checkpoint, justamente para checar se é o administrador que está chamando essa função, né? Somente o administrador pode chamar essa função, ou seja, somente o administrador pode usar a função que foi criada especialmente para o administrador postar uma determinada mensagem, um determinado poster na rede, beleza? E aí, né, passando por essa checagem, a variável de estado, o órgão poster, vai receber o conteúdo que deverá ser postado, certo? E finalmente aqui o console.log vai printar lá no console uma mensagem correspondente, né, ao conteúdo que o administrador postou, beleza? Na sequência, pessoal, é possível observar a função setLikePoster. Olha só que interessante. Essa função que ela é usada para adicionar, né, likes em uma determinada postagem, beleza? Observe que essa função ela recebe como entrada um índice, né, esse argumento id, tipo int, corresponde a um índice que vai identificar uma postagem armazenada no array, né, no array poster. Observem que o modificador de acesso checkValidIndex está sendo usado justamente para verificar, né, se o valor da variável i, do argumento i, melhor dizendo, se é um índice válido, beleza? Se for um índice válido, a função ela vai ser executada e basicamente o que ela vai fazer? Observem aqui, ó, o atributo likes, né, ele vai ser adicionado de mais um, beleza? Então observem que através do índice vai ser acessado uma determinada célula do array poster para obter um determinado poster e o atributo likes correspondente ao poster vai ser adicionado com mais um. Então toda vez que essa função for chamada, vai ser adicionado, né, mais um, ou seja, vai ser atualizada a quantidade de likes do poster, beleza? Então essas são as três principais funções de suporte à postagem. Pessoal, as demais funções são de suporte HARRY, beleza? Então eu tenho aqui várias funções de suporte HARRY. Por exemplo, a função getPosterCount, ela vai retornar a quantidade de postagens, beleza? A função getPosterContext vai retornar o conteúdo de uma determinada postagem, que está armazenada em uma determinada posição do array, uma determinada célula do array. Para isso, essa função ela recebe como entrada o argumento i, né, do tipo int, que corresponde ao índice, certo? E aí, da mesma forma que a função anterior, vai ser usada aqui, ó, o modificador checkValidIndex, para validar, né, para verificar, para checar se esse índice, se o que foi passado, seria um índice válido, né? Porque através dele vai ser possível você aqui, acessar uma determinada posição do array, né, poster, para obter o conteúdo dessa postagem, beleza? Certo? Então essa função ela vai retornar, né, uma string que corresponde ao conteúdo da postagem, de acordo com o índice passado. Beleza. Depois, pessoal, tem uma funçãozinha aqui, que é a função getPostAddress, que vai retornar o endereço, né, o address do autor da postagem, certo? Do autor de uma determinada postagem. Então essa função recebe comentário aqui, ó, o argumento i, que também contém o valor do índice, né? Esse valor do índice vai ser checado, vai ser válido, normalmente usando o modificador de acesso checkValidIndex, né? E aí, se estiver tudo certinho, essa função ela vai retornar, certo? O valor que está armazenado no atributo auto-address de uma postagem, que corresponde ao endereço do autor do post, beleza?
Depois, pessoal, tem a função getPostTimestamp, que vai retornar o timestamp correspondente a uma determinada postagem, certo? Postagem que vai ser acessada de acordo com o índice que foi passado como argumento, o argumento que foi passado como argumento, e vai ser validado através da função checkValidIndex. E aí, na sequência, é possível observar, né, a função getOnersAddress, que vai retornar o endereço do administrador do smart contract, a função getLimitPostLength, que vai retornar o valor, né, da variável limite PostLength, que contém o valor máximo, o limite máximo de caracteres por postagem, certo? A função, depois a função getOnePoster, que vai retornar a mensagem do administrador, né, a postagem do administrador, certo? E, finalmente, a função getLikesPoster vai retornar a quantidade de likes de uma determinada postagem, que vai ser acessada através do valor do argumento i que corresponde ao índice. Então, é necessário novamente usar aqui o modificador checkValidIndex, né, para validar, né, o valor do índice, certo? Se estiver tudo certinho, vai ser retornado a quantidade de likes de uma determinada postagem identificada, né, pelo valor do índice, certo? Vai acessar uma determinada posição do arquivo, uma determinada série. Então, essas são as principais funções do suporte HL. E para fechar, pessoal, eu implementei aqui a função strlen, que recebe como argumento de entrada, né, o conteúdo, certo? E aí essa função ela vai retornar o tamanho do conteúdo, ou seja, a quantidade de caracteres do conteúdo. Beleza? Para isso eu tive que realizar aqui uma conversão, tive que transformar o conteúdo de string para byte, para que fosse possível usar essa propriedade também para obter a quantidade de caracteres. Beleza? Essa função strlen ela foi usada pelo modificador de acesso checklength, que está aqui, ó, a função selecionada. Beleza? Para obter o tamanho, né, do conteúdo da postagem e verificar se esse tamanho seria menor ou igual ao limite, ou seja, o máximo, né, a quantidade máxima de caracteres na mensagem. Beleza, pessoal? Então esse é o código do Smart Contract, né? Como já falei, é uma versão inicial. Esse Smart Contract ele pode ser aprimorado, adicionando nesse Smart Contract o suporte a comentários, o suporte a postagem de vídeo, de imagem, suporte a seguir, né? Seguir um determinado usuário, beleza? Podemos melhorar bastante esse Smart Contract. Pessoal, então, espero que vocês tenham gostado desta videoaula, certo? Se vocês gostaram, peço a vocês aí uma força, pessoal, ajude aí seu amigo, dando like nesse vídeo, para que a gente possa continuar com esse trabalho, né? E aí gravar uma nova videoaula, ensinando especialmente como criar um front-end para esse Smart Contract, usando um framework como React, ou Vue.js, ou uma outra ferramenta de suporte à criação de front-end. Beleza, pessoal? Então, peço a vocês aí que, se vocês gostaram e gostariam que eu grave uma continuação e dessa forma criar o front-end, ou seja, uma DA completa, né? Peço a vocês que ajudem a gente dando like nesse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso, um forte abraço.